A inteligência artificial na educação básica, uma abordagem crítica. Bom, vamos direto ao ponto aqui. O papo de hoje é uma análise bem pé no chão das ideias do professor e geógrafo Caio Lima Gel. A gente quer entender o que de fato acontece quando esses algoritmos todos entram pela porta da sala de aula. Olha, já adianto que não é ficção científica, tá? E também não é um daqueles manuais chatos de como usar. É, na verdade, uma reflexão profunda sobre o impacto real de tudo isso na nossa estrutura educacional. A IA vai substituir os professores ou revolucionar a educação. É engraçado, né? A gente vê o debate educacional super preso nesse pânico que é totalmente binário. De um lado tem aquele medo paralisante, nossa, a IA vai roubar o emprego de todo mundo e gerar uma epidemia de plágio. Do outro, um deslumbramento meio cego, sabe? Tratar a inteligência artificial como uma pílula mágica para curar todos os males da escola. Mas para entender a realidade mesmo, a gente precisa fugir urgentemente desses dois extremos. Seção 1. A IA na escola hoje. Vamos ver como isso se desenha na prática. A tecnologia é super vendida por aí como uma solução milagrosa para personalizar o ensino, certo? Mas pensa no contexto da escola pública, onde as desigualdades já são gigantescas. Inserir a IA ali, sem um planejamento sólido, é basicamente entregar a chave de um carro esportivo para quem não tem nem estrada asfaltada para dirigir. Sem uma intencionalidade pedagógica muito clara, a tecnologia não resolve os problemas. Pior, ela acaba agindo como um mecanismo para aprofundar ainda mais aquelas disparidades sociais e estruturais que a gente já conhece tão bem. Seção 2. A literacia digital crítica. E qual seria a resposta para esse baita desafio estrutural? A literacia digital crítica. Ela é o verdadeiro divisor de águas quando a gente fala da formação dos professores hoje em dia. Gente, não é só sobre saber clicar no lugar certo, criar uma senha forte ou dar um comando legal para o sistema. É muito mais do que isso. É a habilidade literalmente vital de analisar de forma ativa quais são os impactos éticos, sociais e estruturais daquela tecnologia que está sendo usada ali bem na nossa frente. E a diferença conceitual aqui é bem clara. A alfabetização instrumental ensina, no máximo, a apertar os botões corretos e navegar numa interface bonitinha. É o feijão com arroz. Já a literacia digital crítica, essa vai muito além. Ela promove uma autonomia real, questionando a própria produção do espaço geográfico e digital. Basicamente, ela não responde só como a ferramenta funciona, mas principalmente por que ela funciona daquele jeito e o mais importante de toda a história, para quem ela opera. Seção 3. O novo papel docente. Afinal, como fica o professor nessa história? Na era da inteligência artificial, a gente tem uma premissa que é totalmente negociável. O professor não automatiza, ele media. A função de quem educa não é terceirizar o ensino, muito menos transferir aquele peso enorme de ensinar para um algoritmo frio e impessoal. Muito pelo contrário, o papel humano agora fica 1000 vezes mais essencial. É o professor que atua como aquele elo que nada substitui. Ele é um mediador cuidadoso entre o aluno, o conhecimento histórico acumulado e aqueles dados todos que a máquina acabou de gerar. E aí a gente chega no novo fluxo de trabalho pedagógico. É simples, ó. Passo 1. A IA entra e gera os dados brutos ou modela alguns textos. Passo 2. O professor entra em campo, guiando o foco pedagógico e mediando essa relação. E o passo 3, que é onde a mágica verdadeiramente acontece, o aluno valida e questiona esses resultados. A curadoria, nesse momento, ganha um destaque absurdo. É super necessário ensinar a galera a identificar as falhas, os vieses discriminatórios e as famosas alucinações da IA, que é quando o algoritmo simplesmente inventa uma mentira, mas conta com uma confiança impressionante. E olha o contraste gritante entre a máquina e o humano em tudo isso. O tal do pensamento computacional é incrível para processar volumes colossais de dados espaciais em segundos, numa velocidade absurda. Mas o pensamento geográfico, esse sim, continua sendo um superpoder exclusivo nosso, humano. É só a mente humana que consegue ler as entrelinhas, interpretar aquelas tensões sociais que ficam ali escondidas e entender de verdade as dinâmicas ambientais super complexas de um território. Seção 4. IA, como ferramenta de equidade. E trazendo todo esse papo para a prática, para o dia a dia mesmo, a inteligência artificial mostra o seu lado mais transformador na EJA, a educação de jovens e adultos. Imagina só, nesse cenário, a IA atua como um tutor de suporte que é simplesmente vital. Ela pode pegar e sintetizar textos super complexos para alguém que está retomando os estudos, ou até explicar com toda a paciência do mundo aqueles conceitos cartográficos mais espinhosos. O legal é que ela remove os obstáculos técnicos logo de cara. Assim, o estudante foca no que realmente interessa, aprender de fato e avançar. Mas a regra de ouro continua a mesma de sempre.
A tecnologia é o andaime, nunca o edifício. Ela está ali para auxiliar a construção do conhecimento e jamais, em hipótese alguma, substituir o esforço cognitivo de quem aprende. É bem aquela lógica. Não dá para pedir para um robô fazer 100 flexões e esperar que o nosso músculo cresça, né? O verdadeiro aprendizado sempre vai exigir aquele esforço de quebrar a cabeça, exercitar a mente e refletir com profundidade sobre as coisas. Seção 5. Desafios para o currículo. Porque sim, isso muda tudo de figura. A reforma que o nosso currículo precisa vai muito, mas muito além de só comprar uns computadores novos. As instituições de ensino precisam colocar a mão na massa e reformular ativamente os seus projetos político-pedagógicos. Na prática, isso quer dizer trazer a tal da ética algorítmica direto para o centro da roda de conversa e promover a soberania digital. É preciso mostrar que tecnologia a gente discute com pensamento crítico em absolutamente todas as disciplinas, e não só trancado naquelas 4 paredes do laboratório de informática. E a verdade nua e crua que embasa toda essa análise é que a tecnologia nunca, mas nunca mesmo, é neutra. Essas plataformas gigantes que entram nas escolas são, no fundo, produtos sociais. Elas são moldadas por interesses econômicos colossais e por dinâmicas geopolíticas globais. Entender o algoritmo não se resume a saber um pouquinho de programação. É entender quem é que realmente manda nos bastidores e quais são as intenções de verdade ao oferecer essas ferramentas. Mas, claro, mesmo com todos esses desafios gigantes, existe um potencial de libertação incrível aí no meio. Pensa bem, se a inteligência artificial puder dar conta daquela montanha chata de tarefas burocráticas e repetitivas, adivinha só, o tempo, que é super precioso do educador, volta para ele. E sem o peso daquela burocracia sem fim, o professor fica livre para se dedicar de corpo e alma ao que realmente importa. Aquilo que nenhum algoritmo no mundo vai conseguir replicar. A empatia, o acolhimento, aquele olhar atencioso e o estímulo constante ao pensamento complexo. Seção 6. Formando cidadãos ou usuários? E com isso a gente chega na provocação definitiva do professor Caio Lima Gel. A pergunta que não quer calar é: o sistema educacional está aí só preparando meros usuários passivos de inteligência artificial, ou a gente está de fato formando cidadãos críticos, totalmente equipados para analisar, controlar e questionar a tecnologia que está moldando a nossa realidade? Fica a reflexão para todo mundo. A escola do futuro vai ser uma fábrica de consumidores para gigantes da tecnologia ou o berço de cidadãos livres e conscientes? É uma baita pergunta para a gente levar para casa.